Eu quero saudar a todos que estão conectados conosco nesse culto online. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui no Salmo 63, no versículo 3, diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. E assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levanto as mãos. Nós estamos diante desse Deus cuja graça é melhor do que a própria vida. Portanto, alguém que é digno de ser louvado, engrandecido e exaltado. Que o seu coração esteja firmado nele e você receba aquilo que ele tem para a sua vida neste horário, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de, ó Deus, estar adorando o Senhor, de estar recebendo a palavra, de estarmos orando. Deus, é muito bom estar diante do Senhor, porque os desafios são tão grandes, as lutas são imensas, mas, Senhor, Tu és aquele mesmo Deus, um Deus no qual nós podemos confiar, um Deus do qual é dito que a Sua graça é melhor do que a vida, que essa graça alcance cada pessoa que está ligada a nós neste momento, em nome de Jesus. Amém. E Ele é aquele que venceu. Se você crê nisso, vamos cantar. E Ele é aquele que ressuscitou. E Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E Ele é a porta para
Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. E o véu que separava já não separa mais. Vamos lá? A luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos lá, mais uma vez. E o véu que separava Já não separa mais. e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia. Você puder levantar suas mãos, vamos com um grande coral só. Isso. Sim. E fazer Teu nome grande e te dar e te dar o louvor que é devido. sim. Estamos nós. Aqui Vamos mais uma vez. E o véu que separava, e o véu que separava. Declare com fé. não separa mais. Nós temos livre acesso. A luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora que agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te fazer teu nome grande e tirar o louvor que é devido. Vamos lá mais uma vez, levante sua voz, levante suas mãos, só pra te adorar. E só pra te adorar e fazer Teu nome grande e tirar o louvor que é devido. Estamos nós aqui mais uma vez, só pra te adorar e só e fazer teu nome grande e tirar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Vamos aplaudir mais uma vez em nome de Jesus. Sim, Jesus, nós te amamos, nós te honramos nesse lugar, nós te saudamos, Rei dos Reis. Levante suas mãos nessa hora com suas próprias palavras. Continue exaltando o nome de Jesus nesse lugar. Jesus. Nós te honramos. Nós te exaltamos. Não há outro como tu, o único que foi achado digno, Jesus. por um momento se apagou, a morte triunfou ali. O Rei do amor a vida entregou,
Declara essa história. O sacrifício E o céu bradou. Tem alguém feliz nesse lugar nessa noite? Saudai o Rei Jesus. Saudai o Senhor da terra e céu. Saudai o Rei Jesus. Saudai o nosso Salvador. Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Por um momento o céu se acendeu. Sim. O brilho que rasgou o céu atravessando a eternidade. O Rei da vida ressurgiu dos jazidos onde está Sim, declare. Os divinos suspirar, nos fez reviver. A vida aqui nesse lugar, receba isso nessa hora. Saudai o Rei Jesus. Saudai o Senhor da terra e céu. Saudai o Rei Jesus. Saudai o nosso Deus ao Rei desse lugar. Saudai o Rei Jesus. Saudai o Senhor da terra e céu. Saudai o Rei Jesus. Saudai o nosso Salvador. O nosso Salvador. Celebramos a vitória do Rei. Que todo ser se curve ante ao Rei dos Reis. E os povos hão de confessar que Ele é o Senhor. Erguei a voz. Vamos lá, levanta as mãos. Saudai o Rei Jesus. Sim, sim, sim. Saudai o Rei Jesus. Saudai o Rei Jesus. Saudai o Vamos lá, abrimos alas para que entre o Rei aqui. Vamos, convide o Rei para entrar. Vamos ao Saudai o Senhor da terra. É isso, é isso. Saudai o Rei Jesus. Saudai o Vamos mais uma vez. Saudai o Rei. Saudai o
eu quero convidar você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 6, versículos 14 e 15, onde nós lemos o seguinte: Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Muitas são as histórias bíblicas que nos desafiam a uma reflexão muito séria daquilo que aconteceu, ou de como Deus agiu naquelas circunstâncias, ou por causa das próprias pessoas que estavam envolvidas naquela cena, naquela situação, naquela circunstância. Aqui, nesse texto, certamente nós temos uma história muito interessante. Israel estava ocupado pelos midianitas, um povo inimigo que, com seu exército de 135 mil soldados, havia subjugado totalmente o povo de Israel. E, seguidamente, aquele povo investia contra Israel e levava as colheitas e levava o melhor gado do povo. Agora você imagina a situação em que Israel vivia naqueles dias. Mas, de repente, em meio a toda aquela situação, um anjo do Senhor, ele se assenta próximo de alguém chamado Gideão. Gideão estava ali malhando o seu trigo no lagar. No lagar, porque de fato o seu propósito era se esconder dos midianitas para ao menos salvar uma parte da sua colheita. Porque a qualquer instante os midianitas poderiam voltar e novamente levar as suas colheitas e levar os seus gado. Então, Gideão, ele estava ali naquela situação. E quando nós lemos o texto, nós percebemos que o Senhor lhe atribui uma missão de fato desafiadora, que Gideão se levantasse e libertasse Israel da opressão dos midianitas. Essa foi a proposta liberada pelo Senhor para aquele homem que ali estava. Agora imagina, Gideão era um sujeito desconhecido da tribo de Manassés. Ele era de uma família pobre, uma família sem expressão ali em Israel. E a proposta de Deus é que ele se levantasse e fosse o libertador, que libertasse Israel dos opressores que vinham seguidamente para lhes roubar as suas coisas. Se nós examinarmos com cuidado o texto, para talvez tentarmos descobrir alguns atributos que qualificassem Gideão para ser escolhido para aquela tarefa, eu digo a você que provavelmente nós não encontraremos nenhuma qualificação maior que pudesse dizer sim, Gideão está apto para o desempenho dessa tarefa, desse projeto atribuído a ele pelo Senhor. E eu creio que Deus conhecia muito bem Gideão. Gideão, ele não tinha nenhuma experiência no exército. Gideão não tinha nenhuma experiência de liderar pessoas. Ele era o menor da sua família. Certamente, ele estava acostumado a ser desprezado, a ser desconsiderado, a ser colocado de lado, exatamente porque não tinha qualidades para coisas maiores. Também,
se olharmos para o tamanho da missão a ele confiada, temos ainda maiores razões para duvidar do êxito daquela missão. O que poderia uma pessoa tão insignificante como Gideão fazer diante de tão grande desafio? Essa é a pergunta. O que poderia uma pessoa tão insignificante fazer diante de tão grande desafio? Agora preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Este foi o método tantas vezes utilizado por Deus nas Escrituras. Deus, ele tem prazer de oferecer projetos que são impossíveis de realizar na capacidade natural de uma pessoa ou com os recursos próprios que uma pessoa tenha. Eu quero fundamentar essa colocação com alguns exemplos bíblicos. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. De repente o Senhor lhe aparece na sarça ardente com uma proposta. A proposta do Senhor para ele é que ele se levantasse e que ele fosse ao Egito e tirasse do Egito os mais de 2 milhões de israelitas, os livrasse do jugo da escravidão e os conduzisse para a terra prometida, aliás, que estava ocupada por povos hostis. Não é uma loucura? Aquele homem pacato que estava lá cuidando de ovelhas, de repente recebe de Deus uma tarefa tão grandiosa. Mas é assim que Deus age. E se nós olharmos para Josué recém havia substituído Moisés, portanto, era novo na sua tarefa de dirigir o povo, e a sua tarefa era justamente tomar a terra prometida. E de repente estão eles diante da primeira cidade, Jericó. E Deus tem uma proposta, Deus tem um projeto. Josué, peça ao povo que cerque a cidade, caminhe ao redor dela durante 6 dias, faça uma volta cada dia. No 7º dia, façam 7 voltas. E na última volta, toque o chofar e diga ao povo para que brade, porque as muralhas vão cair. Ei, meu irmão, minha irmã, não é uma loucura? É assim que Deus age. E se nós olharmos para a história de Jonas, Jonas recebeu da parte do Senhor o projeto de ir à cidade de Nínive e pregar arrependimento a um povo cujo único propósito era conquistar o mundo com os seus exércitos poderosos. Não é uma loucura alguém ir a um povo assim com uma mensagem de arrependimento e volta para Deus? Loucura! E se nós olharmos aos próprios discípulos, Jesus olha para aquele grupo de pessoas simples, sem preparo maior, e lhe diz: vão, pregue o evangelho por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações. Queridos, algo simplesmente grandioso. Mas tudo foi realizado, graças a Deus. Por isso, nós estamos aqui hoje e somos pessoas que creem em Jesus Cristo como o seu Salvador. Sabe, quando nós olhamos os métodos usados por Deus para chamar pessoas, nós podemos achar que é loucura. Mas é assim mesmo que Deus age. As propostas de Deus, elas sempre são desafiadoras. E normalmente, quando a gente ouve uma proposta daquelas, a gente fica meio tonto, a gente fica meio atordoado, porque vai analisar com frieza, é algo grande demais, olhando para a capacidade das pessoas que são chamadas por Deus para realizar aquele projeto. É grande, mas o desejo de Deus é que nós
confiemos nele e sejamos totalmente dependentes dos recursos que ele tem e que ele coloca à disposição dos seus filhos. Nos exemplos que eu citei, Moisés, Josué, Jonas, apóstolos e tantos outros exemplos da Bíblia, nós vemos que todos eles foram bem-sucedidos. Moisés tirou o povo do Egito e o encaminhou até o rio Jordão, a entrada da terra prometida. Josué, através daquela orientação de Deus, através daquela estratégia dada a ele por Deus, de fato venceu Jericó, cujas muralhas ruíram milagrosamente, porque aquele povo obedeceu às direções de Deus. E Jericó foi tomada de uma maneira extraordinária. E ali começou a entrada na terra prometida, a conquista daquela terra prometida pelo Senhor ao seu povo de Israel. Se nós olhamos para Jonas, no começo ele fugiu, mas Deus foi atrás e finalmente ele foi a Nínive, aquela grande cidade, um povo violento, um povo que tinha um propósito, era conquistar o mundo através de seus exércitos, era o maior e mais poderoso exército daquela época. De repente Jonas entra em Nínive e prega: se vocês não se arrependerem, essa cidade será destruída. E é incrível, aquele povo começou a se quebrantar, começou a se humilhar, o próprio rei se humilhou, se quebrantou, colocou pano de saco, colocou cinzas na cabeça, conclamou toda a cidade a um genuíno arrependimento por causa da pregação de um homem que obedeceu a palavra de Deus. É assim que Deus age, e os apóstolos fizeram essa obra, foram para o mundo inteiro pregando o evangelho. Temos uma parte desse relato das Escrituras. Depois, se nós formos aos livros de história da igreja, nós vamos ver como esse projeto de Deus foi entendido e foi obedecido por tantas pessoas, e por isso o evangelho se espalhou, chegou a todos os cantos do mundo, chegou a nós, e hoje nós somos filhos de Deus, porque alguém pregou o evangelho a cada um de nós, nos desafiando a sermos discípulos desse Senhor chamado Jesus, o Filho do Deus vivo. Todos esses projetos deram certo. Olhando à primeira vista, todos eles estavam simplesmente determinados à plena falência. Mas Deus é um Deus extraordinário. Ei, Deus é um Deus extraordinário. E esse Deus, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Senhor que nos surpreende a cada dia e a cada momento. E sabe, esse Deus, ele não apenas tinha projetos para Moisés, para Josué, para Jonas, os apóstolos e outros personagens bíblicos, mas esse Deus tem projetos para você. Com certeza Deus tem projetos para você. Deus, ele precisa de pessoas que se disponham para realizar a sua obra, para fazer aquilo que precisa ser feito nesse tempo, para que o reino de Deus prevaleça, para que o reino de Deus se espalhe, para que o reino de Deus, ele alcance uma dimensão cada vez maior, e mais pessoas venham a se converter e se render completamente a ele. Talvez você possa olhar para você e dizer: meu pastor, eu não estou habilitado, eu não tenho recursos, o meu entendimento, o meu preparo é tão pequeno. Então você está certamente preparado para ser usado por Deus em seus projetos, porque este é o método de Deus: pegar pessoas de fato simples, que se consideram despreparadas, que não têm muitos recursos em mãos. Essas pessoas o Senhor chama, essas pessoas o Senhor abençoa, essas pessoas ele habilita, e elas realizam coisas surpreendentes para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Sabe, eu gosto muito de um texto.
Seguidamente eu leio esse texto, porque ele me ajuda a mim também. Porque como qualquer pessoa, tenho muitas limitações. Mas quando leio esse texto, eu me animo, eu me levanto e me disponho nas mãos de Deus. Porque aqui exatamente está escrito algo que a gente precisa analisar, precisa avaliar constantemente, precisa meditar, precisa orar sobre isso, porque é uma palavra muito linda da parte do Senhor para os seus filhos. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 até 29. O que está escrito ali? Diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Que texto maravilhoso, onde justamente o Senhor nos diz claramente que Deus não escolhe pessoas que para o mundo são pessoas bem preparadas, são pessoas equipadas, são pessoas que, enfim, têm requisitos próprios muito bons para enfrentarem uma situação, para abraçarem um projeto. Deus diz: não, não é assim, não é o meu método. O meu método é escolher pessoas humildes, desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que pensam que são. Por isso, meu irmão, quando Deus se revelar a você, te desafiar para um projeto, mesmo que você olhando para ele possa parecer uma loucura, e você olhando para você, você possa imaginar: mas Deus, eu não tenho nenhum requisito para poder abraçar esse projeto, para poder desenvolvê-lo, para poder fazer aquilo que o Senhor está colocando em minhas mãos. O anjo se apresentou a Gideão e disse a ele aquilo que está aqui no nosso texto. Ele diz: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Mas Gideão olhou para si, ele não tinha força, nele não havia recursos, mas Deus, ele enxerga muito além. E o que Deus quer realmente colocar em nossos corações, que a capacitação vem dele, que os recursos ele os concede através do seu Santo Espírito, e então nos habilita para nós desenvolvermos os projetos que ele coloca em nossas mãos e fazermos aquilo que ele quer que nós façamos. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se assuste frente às propostas do Senhor para a sua vida. Por mais difíceis que pareçam, por mais impossíveis que possam ser, eu quero dizer uma coisa para você: Deus é um Deus que provê recursos. Deus é um Deus que capacita. E em nome de Jesus, você será bem-sucedido, como tantos personagens bíblicos foram bem-sucedidos quando aceitaram o desafio de Deus e se empenharam naquele projeto. Deus os assistiu, Deus os abençoou, Deus operou através do próprio sobrenatural, para que todos eles fossem bem-sucedidos. E sempre de novo, o final da história foi Deus sendo reconhecido como todo-poderoso e aquele que de fato é fiel em cumprir aquilo que ele promete para a vida dos seus filhos. Por isso, meu irmão, minha irmã, lance a sua vida na mão deste Deus e aceite os desafios e projetos
que Deus coloque em suas mãos, Ele vai te habilitar. Você sempre será bem-sucedido para a glória e louvor do nome desse Deus. Eu quero orar por você. Talvez você até já tenha ouvido algumas direções de Deus, já tenha recebido algumas direções de Deus, mas você se atemorizou, você teve medo, como a princípio cada personagem aqui que eu citei também ficou atemorizado no começo, mas quando eles encararam a responsabilidade, quando eles se lançaram na mão de Deus, eles foram surpreendidos, porque foram bem-sucedidos e a vitória do Senhor se processou através deles. Por isso, se você tem sido desafiado por Deus, mas tem tido medo, tem olhado para você e se sentido incapaz, eu gostaria de orar por você. Sabe, Deus, Ele quer levantar cada vez mais os seus filhos e filhas. Deus precisa cada vez mais de pessoas que creiam nele, que por mais maluca que seja uma proposta de Deus, que por mais grandioso que seja um projeto que Deus oferece para você realizar, que você entenda, se Deus está me desafiando, Ele vai me habilitar e eu serei bem-sucedido. E então, com certeza, coisas cada vez mais grandiosas ocorrerão. E o nome desse Deus será cada vez mais exaltado e engrandecido. Coloque a sua vida na mão do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesta hora colocar cada pessoa que está ligado nesse culto online. Senhor, pessoas que talvez já foram desafiados por Deus para a execução de certos projetos. De repente, o Senhor já colocou em suas mãos algumas coisas para realizarem, mas ao olharem para si mesmos, tiveram medo, recuaram, rejeitaram aquele projeto para as suas vidas. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Pai, que o Senhor toque no teu povo. Com certeza vivemos dias em que o Senhor precisa de um povo corajoso. Vivemos dias em que o Senhor precisa de um povo que dispõe a sua vida. Vivemos dias em que o Senhor precisa de um povo que de fato confia no Senhor, por mais estranhos que sejam os projetos que o Senhor lhes propõe, que eles creiam que se vem do céu, eles serão bem-sucedidos, porque o Senhor lhes concederá todas as condições e todos os recursos que precisam para fazer aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Por isso, Senhor, eu quero abençoar a cada pessoa que está, ó Deus, ligado neste culto online. Pai, que a tua graça, a tua unção, sim, Senhor, a palavra diz, eu li no Salmo, que a graça do Senhor é melhor que a vida. Pai, que o teu povo entenda que é uma graça da parte do Senhor, que é liberada sobre os seus filhos. É o favor de Deus, é a ação do Senhor em favor dos seus filhos, para que eles sejam bem-sucedidos em tudo aquilo que o Senhor colocar em suas mãos para eles fazerem. Deus, eu oro com gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu queria ainda orar por pessoas que têm problemas e necessidades. Nós temos colocado um propósito de orarmos constantemente por pessoas que estão enfermas, a pessoas com câncer, a pessoas com sérios problemas na coluna, a pessoas com problemas no estômago, a pessoas com problemas nos joelhos, nas juntas, a pessoas com problemas nos rins, na bexiga, enfim, muitas pessoas estão enfermas e precisam do milagre do Senhor. Eu creio que Deus é um Deus que opera milagres. Está escrito aqui que o Senhor Jesus já tomou sobre si nossas doenças e enfermidades. Está escrito aqui que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Por isso a nossa tarefa é orar. E eu quero orar. Se você está enfermo, ou se é algum familiar ou algum amigo seu que está enfermo, coloque na presença do Senhor. Lance essa vida nas mãos do Senhor, para que a graça desse Deus alcance essa vida, para que o poder de Deus toque essa pessoa e haja milagres, milagres tremendos que glorifiquem o nome do Senhor e que cada vez mais aponte para o fato de que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muitas pessoas estão sofrendo
ó Deus, de doenças e enfermidades, vários tipos de doenças, vários tipos de enfermidades, câncer, coluna, juntas, ossos, rins, bexiga, coração, outros órgãos. Pai, eu quero orar em nome de Jesus, quero colocar cada uma dessas pessoas na tua presença, quero liberar, ó Deus, a tua bênção em nome de Jesus, ó Deus, o teu sobrenatural, Deus, que a tua mão poderosa, ó Deus, toque cada uma dessas pessoas, Deus, exatamente ali onde está localizado o problema, age com o teu poder, processa milagres, Senhor, opera curas, em nome de Jesus. Eu tomo autoridade, repreendo todo o espírito de câncer que saia das vidas, em nome de Jesus. Problemas de coluna sejam curados, juntas, pernas, braços, sejam curados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coração, rins, bexiga, meu Deus, Tu és o grande eu sou, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E a minha oração é, vai onde estão os enfermos, toca-os pelo Teu poder, pelo Espírito gera fé, gera confiança, meu Deus, para que, ó Deus, o Teu povo creia na veracidade da Tua palavra e possa experimentar coisas cada vez mais tremendas e maravilhosas na sua vida. Deus, eu já te dou graças, eu já te dou louvores pela certeza da tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda antes de encerrar, só quero lançar o convite para as nossas atividades do final de semana. No sábado, às 20 horas, reunião dos jovens, o grupo dos livres se reunirá para adorar o Senhor. São reuniões abençoadas, lindas, tremendas. Você que é jovem, ou mesmo não sendo jovem, você pode participar. Venha, participe, seja abençoado em nome de Jesus. E no domingo, nós teremos as duas reuniões, às 9 horas da manhã, um culto certamente abençoado, em que o Senhor se manifestará e estará abençoando vidas, edificando e fortalecendo corações. Da mesma forma, à noite, um culto com a presença extraordinária do Senhor, se movendo no louvor, se movendo na palavra, atendendo orações e, ó Deus, realizando coisas lindas e maravilhosas. É assim que Deus age. E eu convido você, venha, traga pessoas com você e que verdadeiramente o nome de Jesus seja conhecido e seja cada vez mais adorado e exaltado. Eu quero agradecer de todo o coração você ter participado desse culto e que Deus te abençoe no restante desta semana e que no próximo fim de semana possamos estar juntos para glorificar e exaltar esse Deus vivo e todo-poderoso. Deus abençoe a todos.